Eu falei com a chefia que eu não estava bem, que a garganta está ruim. Ele falou, o problema é seu, o texto é esse. Então, eu vim das cinzas até aqui. Aliás, foi por isso que eu não cantei, para economizar para agora. Se eu tossir um pouco, vai fazer parte, tá bom? Aqueles que nos visitam, nós temos feito uma exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, pela manhã, e o primeiro livro dos Reis, à noite. Nós estamos no capítulo 11. Acompanhe com os olhos a leitura que eu farei dos versos de 1 a 16 de 1 Coríntios 11. A palavra de Deus diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer na cabeça sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz através da explicação desse texto. No nome de Jesus, amém. Tem um longo rascunho. O rascunho é antes da introdução do sermão, tá bom? É só um rascunho para dizer por onde que a gente vai. Nós temos vários sermões tratando de como glorificar a Deus na adoração cristã, que são os capítulos agora de 11 a 14 nessa carta de Paulo aos Coríntios. Ele já lidou com a questão da idolatria no capítulo 8, e agora ele discute questões relacionadas à adoração cristã adequada. E ele trata, no capítulo 11, de maneiras louváveis e condenáveis pelas quais os coríntios estão se relacionando com as tradições que Paulo deixou. Então, a parte louvável é o nosso texto. O condenável é como é que eles se portam na ceia. O nosso texto lida com as tradições da criação. Quando Paulo explica as maneiras pelas quais homens e mulheres eles devem adorar juntos nessa comunidade, a nova comunidade. Mesmo lidando com questões culturais na nossa passagem, nós procuramos discernir princípios eternos. Esta é uma das passagens mais difíceis desta carta. E por que é mais difícil? Porque certamente Paulo escreveu e estava claro para ele. E possivelmente claro para os primeiros leitores da igreja de Corinto. Mas não está claro para nenhum leitor contemporâneo. Nós não sabemos o que Paulo havia ensinado anteriormente aos coríntios sobre esse assunto e o que eles escreveram, ou o contrário, quando é uma carta, alguém manda
uma reclamação de alguma coisa, nós também não temos isto. Possivelmente, alguns coríntios começaram a sugerir que todas as distinções entre homens e mulheres deveriam ser evitadas na adoração, com base talvez no que Paulo já tenha dito aos Gálatas, que em Cristo não há escravo nem livre, não há homem e mulher. Então, o uso do véu ou o tamanho de cortes de cabelo é o menos importante para nós. Nós não sabemos de onde veio esse costume, não tem em nenhum outro lugar da Escritura que você veja isso como um costume sequer. Não há qualquer passagem no Antigo Testamento que ensine o seu uso claramente. Tampouco a questão por causa dos anjos. Mas todo mundo que prega por aí, eu ouvi vários sermões. Todo mundo tem que dar um toque do que é o anjo. Eu acho que a opinião mais informada dos anjos, e ainda assim é só uma opinião, é que todo o exemplo do capítulo 11 é tirado de Gênesis. E o único exemplo de você ter um anjo em Gênesis é um querubim que estava lá com a espada depois de homem e mulher serem expulsos do jardim. Eu até acharia interessante essa interpretação, melhor do que as que eu já ouvi, porque eu fico dentro do contexto que Paulo está tratando, o querubim que é colocado no jardim do Éden, e a Escritura como um todo diz que os anjos vão aprendendo sobre a salvação à medida que a história anda. Então, eles estão olhando. Então, eu estou imaginando aquele querubim com aquela cara assim, o que essa mulher fez? E esse cara não fez nada, ele entrou na dela. Como é que vai ser isso agora? Então, eu estou imaginando, por causa dos anjos, a minha imaginação é essa. Mas eu acho que não cabe para um sermão. Então, vai ficar fora também. Então, aqui tudo que se pode dizer é um palpite informado. Então, eu vou tratar com o foco do texto, que é o argumento baseado em princípio bíblico claro na passagem. Como não tem absolutamente nada claro sobre véu, se você veio pelo véu, lamento. Ou se você veio para eu poder regular o tamanho do seu cabelo, eu lamento. Gente, nós estamos no Ocidente. No Ocidente tudo derrete. Aqui, se bobear, você não sabe quem é homem ou quem é mulher normalmente. Então é tudo meio esquisito. Então, teria muito pouco valor para nós. Então, o foco vai ser esse princípio bíblico claro na passagem, ok? E é assim que virá o sermão. Então eu vou começá-lo. O jogo da imitação, ou teste de Turing, foi um experimento conduzido por Alan Turing em 1950. Com esse teste, ele desejava mensurar a capacidade de uma máquina exibir um comportamento inteligente, equivalente ou indistinguível do humano. Turing propôs um avaliador humano, ele julgaria as conversas em linguagem natural entre um humano e uma máquina, projetada para gerar respostas semelhantes às humanas. A conversa seria limitada a um canal somente de texto, com teclado e uma tela de computador, de modo que o resultado não dependesse da fala. Hoje, já dá até para fazer com a fala. Se o avaliador não conseguisse distinguir de forma confiável quem era máquina ou quem era humano, a máquina teria passado no teste. A ideia base é que tudo que compõe um ser humano poderia, em princípio, ser explicado em termos mecânicos. Em outras palavras, uma pessoa, incluindo sua mente, é apenas uma grande máquina muito complexa. Claro que esse pensamento naturalista enfrenta muita oposição, porque nós não somos apenas um projeto de lógica ambulante. Mas o jogo da imitação continua e cada vez mais projetos de inteligência artificial têm tentado passar-se por humanos. Já que Paulo pede que sejamos imitadores, parece que o jogo da imitação deve acontecer o tempo
inteiro. Há muitas decisões a serem tomadas e diversos assuntos sobre os quais nós devemos nos posicionar. Afinal, grupos sociais definem algo e logo muita gente está imitando, como as novas definições de família, a cornucópia de gêneros, confusão quanto ao valor da vida de uma pessoa e de um animal. Mas como saber se uma máquina consegue se passar por um humano, sendo que a sociedade nem chegou à conclusão do que seja o humano? Na ausência de um referente perfeito, quem poderá dizer o que é uma pessoa ou um relacionamento? Hoje, no sermão, nós veremos que devemos imitar Jesus Cristo na sua relação econômica com a Trindade, para vivermos vidas que floresçam. Hoje, nós vamos ver que devemos imitar a Jesus Cristo na sua relação econômica com a Trindade, para vivermos vidas que floresçam. Já explico o econômico. Em teologia existem esses nomes, né? Ontologia, relação econômica, Trindade, etc., porque é necessário. É claro que Deus Pai e Deus Filho são iguais em poder, honra e glória, em todos os seus atributos. É a tal da igualdade ontológica, igualdade de seres. Mas aqui nesse mundo quebrado nós temos outras relações. Jesus Cristo, ele se humilhou e assumiu a forma humana, forma de servo, tendo sido enviado pelo Pai. É por isso que a gente chama na teologia de economia da Trindade. Por quê? Porque nenhuma das pessoas da Trindade fica chateada. O Pai é mais conhecido como Criador, o Filho é mais conhecido como Redentor. E o Espírito Santo é mais conhecido como Consolador. Quando, na verdade, todos criaram, todos são consoladores, todos são redentores. Mas a economia se refere a isso, a um uso mais restrito. E há um uso restrito dado no texto, que é Jesus Cristo ser o cabeça do homem e Deus ser o cabeça de Cristo. Dessa forma, embora homem e mulher também sejam iguais diante de Deus, com plenas capacidades de dominar e sujeitar a criação, eles possuem autoridade e funções distintas. Então, o verso 3 estabelece uma estrutura de autoridade funcional entre maridos e esposas, ou homens e mulheres, enquanto ainda ressalta a igualdade ontológica de homens e mulheres nos versos 11 e 12. Versos 11 e 12 nós aprendemos que somos todos plenamente iguais. Mas no verso 3 nós temos uma estrutura de autoridade funcional. Algumas pessoas imaginam que no novo céu e nova terra não haverá mais distinção de autoridade. Eu não teria tanta pressa de achar isso. Porque Deus continua sendo Deus e até onde eu saiba, os anjos lhe obedecem. Então, mesmo no lugar perfeito, me parece existir alguma estrutura de autoridade. O ensino de Paulo aos Gálatas de que na salvação de Jesus não há predileção ou distinção entre homem ou mulher, não significa que seja findada a relação estrutural. Essa é uma coisa que a gente vai ter que esperar para saber. O fato é, o céu não é um lugar sem hierarquia. Deus é o soberano todo-poderoso e os anjos são mensageiros enviados por ele para executarem os serviços que ele deseja que sejam feitos. Bem, o fato é que, havendo continuidade de hierarquia e estrutura de autoridade ou não, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, elas existem. Então, os versos de 3 a 16 refletem exatamente o respeito de Paulo pelas Falei que o texto era difícil, cara.
Os versos 3 a 16, eles refletem então esse respeito de Paulo pelas estruturas de gênero e autoridade refletidas na criação. Aliás, acontece várias vezes Jesus utilizando aos apóstolos a estrutura da criação para continuar a regular este mundo até que haja o fim de todas as coisas. Se alguns coríntios estavam argumentando que Cristo, como cabeça da igreja, era o cabeça sobre homens e mulheres, da mesma forma, de que não havia mais distinção homem e mulher, Paulo entra e fala assim: não, o padrão da criação ainda é significativo e não pode ser desdenhado. Embora haja uma tensão entre a criação e a nova criação, a criação é o contexto no qual os cristãos vivemos e isso não pode ser considerado irrelevante. É disso que ele está tratando. Os versos 4 e 5, portanto, eles discutem como é que homens e mulheres podem orar e profetizar na igreja sem envergonhar suas respectivas cabeças. A gente já não sabe o que é isso, né? De cobrir a cabeça ou descobrir a cabeça. Mas se nós formos pelo caminho da Cristo ser o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher, a gente vai poder ir mais longe. Paulo proclama o evangelho de Cristo, e eu tenho certeza que ele não imporia sobre a sua igreja alguma coisa tão estranha como o véu, porque ele já fez isso, ele já proclamou o evangelho de Jesus, libertando as pessoas das leis civis e cerimoniais judaicas. Ele rejeita a ideia de pedir aos gentios que adotem costumes judaicos como um passo para se tornarem cristãos. Da mesma forma, Paulo não pretende ensinar aos crentes de todos os lugares ao longo dos séculos que adotem os costumes que ele deseja que os cristãos de Corinto sigam. Vocês percebem como isso é importante? Por que alguma coisa é cultural e precisa ou não ser seguida? Deveria haver um ensino claro sobre o véu, a sua origem, o seu estabelecimento e como é que ele deve ser gerenciado. Não havendo este ensino, a gente dependeria do que está acontecendo nessa igreja. Nós não temos o que está acontecendo lá. Então, isso se torna um ponto irrelevante para nós. O que Paulo enfatiza nesse segmento é que no relacionamento conjugal, a esposa honra e respeita o marido e o marido ama e lidera a esposa. Esse é o princípio básico que pode ser aplicado a diversas culturas em qualquer lugar do mundo. O princípio permanece o mesmo, embora a sua aplicação varie. Mas você pode fazer uma pergunta: gente, se Paulo permite que mulheres orem ou profetizem um culto de adoração, ele não está se contradizendo com respeito à esposa se submeter à autoridade de seu marido? Não necessariamente. Dentro do relacionamento matrimonial, a esposa honra o marido e é submissa a ele. Mas na igreja o Espírito Santo dotou tanto homens quanto mulheres e, portanto, ambos oravam e profetizavam. Diante do Senhor Deus, homens e mulheres receberam os dons do Espírito. No entanto, Paulo não está revogando os papéis de cada gênero, macho e fêmea, na criação. Embora haja muita discussão da identidade de gênero, como intérprete da Bíblia, eu devo dizer que a identidade do cristão está em Cristo. A identidade do discípulo de Jesus não está no seu gênero, mas está em Cristo. E é por isso que eu devo imitá-lo. Embora homens e mulheres sejam novas criaturas em Cristo, o relacionamento marido e mulher permanece intacto de acordo com a estrutura da criação. Nos versos 8 e 9 você vai ver um argumento da criação quanto à primazia e propósito. Primazia porque a mulher foi feita a partir do homem. Eu sei que ouvir isso no século XXI é nojento, mas aguenta aí. Se vocês mulheres forem crentes, vocês vão longe. Se vocês forem atrevidas, serem um povo de Corinto, a coisa não vai dar muito certo. Bom,
Primazia porque a mulher foi feita a partir do homem. E propósito porque a mulher foi criada por causa do homem. Essa é a mais nojenta ainda. Porque eu estou imaginando a mulher falando assim, como é que é? Fui criado por causa de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Se bobear, eu sou hermafrodita. Então, lá está Paulo argumentando para ajudar a vida da gente. Bom, o propósito então é esse: a mulher foi criada por causa do homem, não era bom que o homem estivesse só, então foi criada uma companheira para ser sua auxiliadora. Bom, o que deu errado nisso tudo? Nós fizemos dar errado. Deus fez tudo muito bom. Nós temos o argumento da natureza no verso 14, que é difícil saber também o que Paulo quer dizer com o argumento da natureza. Talvez seja mais um argumento social. Em uma localidade na qual todos consideram cabelos compridos desonroso, para homens será desonroso. Até hoje. Tem vários lugares do Oriente, se você for, a mulher continua com a cabeça coberta em vários lugares do mundo. Então, parece mais um argumento social do que natural. Então, em termos de princípios, sobrou pouca coisa para a gente, e é com isso que a gente vai trabalhar, que é o teológico e a criação. E como aplicá-los, como aplicar essas coisas se nós não usamos véu? Como é que a questão de funcionalidade e autoridade podem ser vistos em sociedades ocidentais que aboliram muitas distinções? Talvez o caminho mais seguro seja esmiuçar o que está implicado em um homem ser o cabeça da mulher. Alguns homens nem precisavam desse argumento, não é? Eu já sabia que eu era cabeça mesmo. E pelo jeito como alguns homens envergonham publicamente suas esposas, alguns dizendo, você é burra mesmo, hein? Você é doida. Você é meio limitada, hein? É loira. Eu estou dizendo culturalmente, tá? Porque loira fica em paz. E esses homens fazem questão de dizer como são inteligentes. Claro que é assim. Você não viu que é do outro lado? Vai tentando aí, quem sabe um dia. Nós já costumamos a ver essas distorções todas. E ser o cabeça não é nada disso. Infelizmente, ao longo da história, o conceito do homem como cabeça de sua esposa e do lar foi aplicado das maneiras mais absurdas dentro e fora da igreja. E como consequência, muitos maridos usaram essa ideia bíblica de ser o cabeça como desculpa para tratarem a mulher com severidade, ignorância, desprezo, violência e falta de compaixão. Ser o cabeça da esposa para alguns maridos é o mesmo que ser um capataz de escravos. E eu vou dizer para vocês, isso eles não aprenderam do Cordeiro de Deus. Eles não aprenderam da Escritura. É por isso que eu acho compreensível a rebelião de mulheres contra a ditadura no casamento. Se o cabeça da casa estivesse agindo com espírito de bondade e compaixão, com um sacrifício pessoal constante, assumindo responsabilidades em lugar de ficar controlando, tudo seria tão melhor. E a cena é tão estragada que os homens querem continuar a serem infiéis e apenas usuários do sistema da mulher, e ainda querem que elas se submetam como a Bíblia ensina. Para ele, não há lei. E a vida é fácil, porque não precisa nem colocar véu, não é? A mulher tem a história de estar com ou sem. Mas e o trouxa lá, com a cabeça sempre descoberta? Ele sempre passa por certo, quando ele pode não estar. E a questão clara do nosso texto é essa. Apesar do conceito de homem ser o cabeça da mulher ter sido abusado na igreja, não significa que a Bíblia possa ser ignorada quanto a isso. E é por isso que ele traz o argumento da criação, de novo e outra vez. Apesar de ter sido abusado, é o argumento a ser utilizado. Então,
O nosso objetivo deve ser entender melhor a maneira como Cristo serve como cabeça de sua igreja, ou como Deus é o cabeça de Cristo, a fim de saber como o marido deve ser o cabeça da sua esposa. João Calvino escreveu nas Institutas que o ofício que foi outorgado a Cristo pelo Pai consta de 3 partes. Ele foi dado como profeta, também como rei e ainda como sacerdote. E ele fala: e seria de pouco proveito conhecer esses nomes se não lhes fosse acrescentado o conhecimento do propósito e da aplicação. A liderança de Cristo envolve o cumprimento perfeito dos tipos do Antigo Testamento. Ele é, de acordo com Hebreus, nosso sumo sacerdote e rei eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e o profeta de Deus nesses últimos dias. Se o marido deve ser o cabeça de sua esposa da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, então, como marido, ele deve entender os papéis profético, sacerdotal e real que deve cumprir. Então, nós vamos nesses 3 papéis. O cabeça da mulher é um sacerdote. O marido é, pelo desígnio de Deus, o sacerdote de sua família. Noé, depois de ver a ira de Deus derramada no dilúvio, convocou os seus filhos, assim que chegaram à terra seca, para oferecer um sacrifício a Deus. Os patriarcas, que eram a família e os líderes tribais do antigo Israel, sabiam que tinham o dever de levar suas esposas e filhos à presença de Deus para adoração, para lembrá-los da graça e da misericórdia de Deus em perdoar pecados e interceder por eles. Os maridos hoje têm a mesma designação sacerdotal. Da mesma forma que os sacerdotes do Antigo Testamento, que supervisionavam a adoração dos israelitas, o marido deveria funcionar como líder da adoração para o seu casamento. É ele quem começa a oração com a sua esposa, não apenas nas refeições, mas tanto quanto se fizer necessário. É ele quem faz da frequência regular a adoração conjunta uma prioridade familiar. Ele lê as Escrituras para sua esposa e filhos. Como é que alguém que não faz isso pode ser chamado de cabeça da família e com a cara deslavada comparece na igreja com a cabeça descoberta, como a Escritura ensinou no tempo de Paulo? Ele jamais seria flagrado nisso, porque a sua cabeça estava descoberta. Por que ele deveria fazer essas coisas? Porque ele é o cabeça da mulher. Talvez, homem, você pense que a mulher é totalmente capaz de ter o seu próprio tempo de oração ou fazer a sua própria leitura da Bíblia. Bom, ela é, fica tranquilo. Ela é capaz disso. Mas se você não fizer isso, é como se você estivesse cobrindo a cabeça diante de Deus, se esquivando de ser o homem que Deus desenhou para você vir a ser. O marido sacerdote também é responsável perante Deus por ser um intercessor. Ele tem a responsabilidade e o privilégio perante Deus por ser um intercessor. Eu não sei vocês, mas as igrejas presbiterianas que eu conheço, eu só conheço mulher de oração. Você conhece homem de oração? Pega até mal, né? Fica esquisito. Tem um grupo de mulheres de oração. Vê que tanto que essas mulheres oram e os homens não oram. Esquisito, né? O cabeça da mulher tem a responsabilidade e o privilégio de falar com Deus em nome de sua esposa. Não é que ela mesma não tem acesso ao trono da graça, ela tem. Ela tem os mesmos privilégios das cortes celestiais que seu marido. Porque a Bíblia ensina que nós todos fazemos parte de um sacerdócio real e que não há intermediário entre nós e Deus, exceto Jesus Cristo. Ainda assim, se um homem aspira a ser um marido, ele vai assumir a responsabilidade de supervisionar a condição espiritual de sua esposa. Para amar, quando eu falo isso dá até medo, né?
Porque aí o cara vai começar a pegar uma prancheta e falar assim: orou? Foi à igreja? Não façam isso. Se você fizer isso, você é tipo mais tolo que eu imaginava. Acho que você não vai fazer isso. Porque você quer amar e servir sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Então, o marido intercede por ela. Mas não só o cabeça da mulher é um sacerdote, ele também é um profeta. O profeta, ele é um portador da palavra de Deus. Tem uma bebida aqui, cara. Acho que é uísque. O verdadeiro profeta pode até ser perturbador. Profetas são perturbadores. Mas ele convida o coração a retornar ao caminho do Senhor. O profeta primeiro ouve de Deus, leitura da Escritura, vox dei na pregação. Em seguida, ele transmite o que ouviu para sua esposa e filhos. O marido que tentasse falar em nome de Deus deveria tremer só de ouvir essa designação, que o cabeça da mulher é um profeta. Em nome de Deus. Afinal, os falsos profetas, eles eram apedrejados. Não pensa direito. Claro, você sabe que não vai acontecer isso, talvez você fique mais atrevido, né? A gente é presbiteriano, afinal. Mas nem pentecostais andam apedrejando falsos profetas ultimamente. Então, a vida está difícil. Mas é bom saber que se você for um falso profeta, era melhor que você estivesse morto do que continuando a fazer o que você está fazendo. O Novo Testamento, ele adverte a gente a procurar apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o cabeça da mulher, o profeta, ele estabelece um fundamento doutrinário para sua casa. Ou seja, não tem um homem sequer, em quaisquer das profissões, que vai dizer assim: ah, mas não entendo esse negócio de teologia. Só essa frase ela já está milhares de vezes errada. Porque a vida toda é teológica. Nós pensamos com categorias teológicas. Foi assim que Deus nos alcançou. Eu creio que o nosso texto é mais do que mulheres se insurgindo contra o uso do véu. Quando mulheres tomam à força algo que Deus não lhes deu, ocorrem duas coisas. Elas tentam, mas não estabelecem a disciplina e liderança. E os homens não tentam e não estabelecem a disciplina e liderança. Lembrem-se, na igreja de Corinto, dentre outras coisas que estava acontecendo, a liderança não disciplinava. Então, se estava havendo uma troca e alguém estava assumindo um papel que não devia, essa liderança não é ensinada ainda assim, mesmo se for invertido. O marido profeta, o cabeça da mulher, além de ouvir a Deus, ele proclama fielmente a verdade de Deus. Marido profeta, presta atenção. Você não precisa confiar nas suas próprias percepções e criatividade. Existem ferramentas que marido e mulher podem ler juntos, tem tanta coisa produzida hoje. Não é feio nem errado apoiar-se sobre os ombros de outros para cumprir a sua responsabilidade profética de declarar a verdade da Escritura à sua esposa e filhos. Há marido que não quer ser profeta para sua esposa com medo da ira dela. Lembrem da imitação. O exemplo a ser imitado é Cristo, que nos ama demais para ignorar o nosso pecado. Marido, cabeça da mulher, você ama demais a sua esposa para deixar as coisas erradas. O mesmo profeta que chorou sobre Jerusalém, pronunciando julgamento sobre Israel, vem até nós hoje por seu Espírito Santo para nos convencer do nosso pecado e nos conduzir à justiça. Se você não confrontar, cabeça da mulher, sua esposa e filhos,
é porque você ainda não percebeu as consequências devastadoras do pecado. Não é hipocrisia confrontar outra pessoa sobre seu pecado. Torna-se hipocrisia quando você faz isso sem primeiro confessar e se arrepender do seu próprio pecado. Se o nosso objetivo é a glória de Deus, a felicidade pode ser ligeiramente abalada no casamento. Mas você tem um chamado maior para ajudar a sua esposa, nossa irmã em Cristo, a se conformar à semelhança de Cristo, a praticar o jogo da imitação, imitarem a Cristo. É isso que nós queremos. Mas além do cabeça da mulher ser um sacerdote e um profeta, ele também é um rei. Quem é o rei? O rei lideraria, protegeria e providenciaria a segurança do reino. Garantiria a infraestrutura necessária para todos se desenvolverem. O rei aplica com justiça a lei de Deus ao governo, ao comércio, à família. O rei não era apenas um guerreiro, mas era o representante do reino nas conversas com o mundo. Ele planejava as estratégias, negociava alianças e aplicava a palavra de Deus aos conflitos. Essas são as mesmas responsabilidades que Deus atribui ao cabeça da mulher. Ele deve liderar a sua esposa. Ele é o provedor dela. Ele é o protetor. Ele deve conhecer e aplicar a lei de Deus no lar. Um marido é responsável por representar sua esposa e família na cultura ao redor. Pelo bem do corpo, os homens devem assumir sua realeza e liderar com um coração humilde e serviço amoroso. Pensar que tem gente preocupada com o véu, né? Mas o princípio ensinado por Paulo trata de ser o cabeça. Cabeça da mulher, você tem abusado da liderança e da autoridade que Deus lhe confiou? Você tem a tendência de ser um líder dominador e egoísta? Você reconhece isso como uma distorção do desígnio de Deus? Ou você é mais do tipo passivo? Você se desvencilhou da responsabilidade de liderar seu lar e sua família, deixando que sua esposa assuma essa posição. Ou você assumiu a responsabilidade de servir sua esposa sem aceitar a responsabilidade de liderá-la. Você serve bem. Você faz tudo o que a gente pede, mas você não lidera. Ao nos relembrar que Deus é o cabeça de Cristo e o homem o cabeça da mulher, Deus está nos chamando como maridos para nos arrependermos, para mudarmos. Deus vai nos transformar no tipo de cabeça que Ele nos chamou para ser. Apenas comece a liderar. Mulher, eu sei que você foi criada depois. Não fica chateada, você é uma bênção. Mas para a gente fica tão divertido falar isso. Você foi criada depois, mas você está indo bem. E foi criada por causa do homem. É bom dormir com essa. Foi assim que Deus fez. Pode ser que você tenha conhecido umas histórias bem medonhas e nojentas, mas foi assim que Deus fez. Para ser uma auxiliadora. Você quer ver a igreja de Cristo funcionando bem? Mostrando a submissão que o véu mostrava, que não fazemos a menor ideia como era? Então, mulher, aponte ao homem as áreas em que ele pode liderar você e sua família. Não vai acontecer no vácuo. Eu estou quieta só esperando. Não, você é auxiliadora. A auxiliadora chega e fala assim, você não está sabendo liderar. Vou te dar um toque. Deus deu a mulher para isso. É assim que faz. Então, nesse primeiro mês, quando você me liderar, vai ficar esquisito, porque eu te dei a dica. Mas depois você vai pegar no breu e vai funcionar. É assim mesmo.
Deus é o nosso auxílio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso auxiliador, mulher. É você que vai ajudar o homem a liderar como ele convém. Você veja, o problema é mais complicado do que um grupo de mulheres querer ser feminista no primeiro século. Lembrem de Gênesis. Quando a mulher toma para si algo que lhe pareça belo e sábio, o resultado é devastador. Então, mulheres, vocês não querem fazer isso, porque o resultado é devastador. Cabeça da mulher, rei. Ao liderar, certifique-se de verificar seu coração. As decisões que você está tomando trazem honra e glória a Cristo e vão levar você e a sua esposa a crescer com Ele, no relacionamento com Ele. Cuidado se você vai exercer a liderança para fins egoístas, porque isso seria abuso da responsabilidade que Deus te deu. Eu quero terminar como esse trecho da nossa passagem termina. Irmãos, julgai entre vós mesmos. É próprio que homens e mulheres continuem fingindo religiosidade, mas sem cumprir seus papéis? Ou não vos ensina a própria natureza de Deus ser desonroso achar que a fé pudesse ser resumida a um lenço? Não. A honra está em se submeter e liderar. Esse é o jogo da imitação. Imitem a Jesus Cristo para descobrir todos os dias o que significa ser humano e o que significa então desempenhar o seu papel. Deus os abençoe. Vamos orar uma vez mais. Bom Deus e Pai, ajuda-nos cada vez mais a imitar Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque homens e mulheres podemos olhar para Ele e nele está tudo o que nós precisamos para sermos homens e mulheres que o Senhor projetou para que fôssemos. E ao ser, que trouxéssemos alegria e equilíbrio à sociedade. As coisas não estão boas, Deus. As coisas estão muito desequilibradas. E nós somos gratos ao Senhor por nos lembrar que a estrutura da criação está posta diante de nós e ela continua a nos guiar para que nós possamos caminhar bem com o Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos de modo especial a sermos o cabeça das mulheres. Ajuda de modo especial as mulheres a serem submissas a seus maridos. Ajuda-nos a apreciar Cristo como nosso cabeça. Bendito e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.